Vamos começar o nosso tema então de hoje. Gente, mais uma vez sejam bem-vindos. Para aqueles que chegaram depois da minha apresentação, vou falar de novo. Meu nome é Fábio, eu tenho 43 anos, sou casado, tenho 4 filhos, moro em Taubaté, mas ministro catequese para adultos aqui também, na paróquia Santa Terezinha, em Caraguatatuba, e lá em Taubaté também. Então eu tenho, na verdade, 3 turmas de catequese para adultos. Uma das minhas turmas são os meninos aqui, e tenho mais 2 turmas em Taubaté. E hoje eu tenho a alegria de ser convidado para ministrar para vocês essa preparação para a recepção do sacramento do batismo. Crianças serão batizadas e adultos também serão batizados. Então a gente vai hoje conversar um pouco sobre o sacramento do batismo, sobre o que é o sacramento do batismo, qual é a importância do sacramento do batismo, quais são os frutos do sacramento do batismo, qual é a graça que o sacramento do batismo vai infundir na alma daqueles que serão batizados, qual é a graça e qual é o compromisso. Porque tem um compromisso, vocês sabiam ou não? Tem um compromisso. Existem as promessas batismais, já ouviram falar disso aí, não? Quem já ouviu falar das promessas batismais, diga amém. Gente, falei para vocês 3 semanas sobre as promessas batismais. Mais uma vez, quem já ouviu falar das promessas batismais, diga amém. Amém, ô glória, né? Existem as promessas batismais, que é um compromisso que você faz com o Padre Cláudio? Não. Com o Bispo? Nem com o Papa Francisco. Mas o compromisso que você faz com o próprio Deus. Seja você pai, mãe, padrinho, ou, se for o caso, o adulto. E o padrinho também do adulto fazem um compromisso. Fazem uma aliança. Você lembra da antiga aliança de Deus com o povo de Israel? O batismo é uma aliança com Deus. Então, para a gente começar a meditar sobre o sacramento do batismo, eu quero apresentar para vocês o que é uma alma sem o sacramento do batismo. O que é a alma de uma pessoa que não é batizada. Sem o sacramento do batismo, você ainda não foi adotado como filho de Deus. Como assim, Fábio? Quem não é batizado ainda não foi adotado como filho de Deus. O que significa isso? Pelo batismo nós somos enxertados em Jesus. Pelo batismo nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Eu costumo dizer que a igreja é o próprio Jesus. Uma vez um jornalista perguntou para o Santo Padre, o Papa João Paulo II, o que era a igreja católica. E ele disse, a igreja católica é um mistério. A igreja católica não é uma fundação, ela não é uma associação, ela não é um clube. A igreja católica é um mistério. Porque a igreja católica é Cristo presente na terra ao longo dos séculos. É Cristo presente na terra. A igreja é o próprio Jesus no mundo hoje. E o batizado, a pessoa que é batizada, ela é enxertada no corpo místico de Cristo, que é a igreja. E assim, ele faz parte da filiação divina, porque Jesus é o Filho de Deus por excelência, o Filho unigênito do Pai, que tem a mesma natureza do Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas, com a mesma essência divina, um único Deus em 3 pessoas. E pelo batismo você é mergulhado nessa essência divina, você é mergulhado na pessoa de Jesus, é enxertado na pessoa de Jesus, e por Jesus é adotado como filho espiritual de Deus. E se você é filho, também você é herdeiro. E aí que está o grande pulo do gato do sacramento do batismo. Você é filho espiritual de Deus, adotivo pelo sacramento do batismo. Esse filho também é herdeiro. E se você é herdeiro, aquela promessa que São Paulo vai trazer para a gente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, em que São Paulo vai dizer coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou. É o que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado para você uma felicidade que os seus olhos nunca viram, que os seus ouvidos nunca ouviram, que o seu coração humano jamais imaginou. A felicidade eterna e completa. Essa felicidade que Deus tem preparado para nós é tão tremenda que você não consegue sequer imaginá-la. Por isso que São Paulo vai dizer coisa que o seu coração jamais imaginou. Pensa você uma pessoa que é feliz completamente, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma tribulação, completamente feliz. Existe isso, não? O cara pode ganhar na loteria, ficar milionário, ter saúde, um dia a saúde dele acaba e ele vai morrer. Não é assim?
Ele ganha na loteria, fica bilionário. Agora eu sou feliz. Aí aparece um câncer. E o médico fala, esse câncer não tem cura. A felicidade verdadeira só Deus pode nos dar. E alcançamos essa felicidade pelo sacramento do batismo. Somos filhos adotivos de Deus e herdeiros do céu, filhos do céu. Pelo sacramento do batismo, eu sou o templo do Espírito Santo. Sem o sacramento do batismo, o Espírito Santo ainda não habita em mim. Eu me torno inabitação divina, morada de Deus. Me torno morada de Deus pelo sacramento do batismo. Pelo sacramento do batismo, eu tenho acesso aos outros sacramentos. Vocês, não sei se já conhecem essa realidade da igreja. Jesus, durante a sua vida, fez ações salvíficas. Jesus fez ações salvíficas. Dentre as ações salvíficas de Jesus, 7 ações se destacaram. E essas 7 ações que Jesus fez no tempo perpetuam na igreja, tornando-se presente hoje. São os 7 sacramentos. A palavra sacramento significa algo sagrado que é trazido para um memento, que é trazido para um momento de agora. Por exemplo, o Santíssimo Sacramento do altar. Onde Jesus está agora, nesse momento. Vocês entenderam como é presente o sacramento? Quando Jesus foi batizado no Jordão, o céu se abriu e o Pai disse, esse é meu Filho muito amado, em quem pôs toda a minha afeição, ouviu. E o Espírito Santo pairou sobre Jesus como pomba. Por isso que no sacramento do batismo somos filhos adotados, filhos adotivos de Deus. Esse é meu Filho muito amado. Quando a criança é batizada, quando o adulto é batizado, o Pai diz, esse é meu Filho muito amado, em quem eu pus minha afeição. E assim como o Espírito Santo desceu sobre Jesus no Jordão, ele desce sobre a criança, sobre o adulto, sobre a pessoa que vai ser batizada. Naquele momento, naquela hora, naquele instante, se atualiza aquela graça que aconteceu lá no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado por João, se atualiza agora, no tempo e no espaço. Isso é sacramento. E são 7 os sacramentos: batismo, Eucaristia, crisma, confissão, matrimônio, ordem e unção dos enfermos. Esses 7 sacramentos são ferramentas de salvação. Você tem que pregar um prego nessa madeira aqui. Você tem 2 maneiras de pregar um prego. Ou você pega um martelo e martela o prego na madeira, ou você prega o prego batendo com a mão no prego. Você pode tentar. Mas se você tentar pregar o prego batendo a mão, você vai tingir a madeira de vermelho e o prego não vai entrar na madeira. Amém? Alguém quer tentar? Não? Tem prego aí? Não? Tem prego aí para tentar? Voluntário não? Ou você bate com a mão o prego na madeira, ou você usa um martelo. Isso é o sacramento. Eu quero alcançar a Deus. Eu quero alcançar a Deus. Como que eu alcanço? Como que eu toco a Deus fisicamente? Encosto em Deus. Como? Santíssimo Sacramento do altar. Existem outros meios de alcançar a Deus? Tenta pregar o prego na madeira, porque esse é o meio que Jesus escolheu. Eu quero ser morada de Deus, sacramento do batismo e assim por diante. Então, os sacramentos são ferramentas de salvação. Deus nos quer salvar, Deus quer perdoar os nossos pecados. Sacramento da penitência, confissão. Deus quer se unir a nós, sacramento da Eucaristia. Deus quer fazer com que nós sejamos igreja doméstica e igreja no mundo, levando para o mundo a palavra de Deus. Sacramento do matrimônio, porque a família é a igreja doméstica. O leigo é aquele que leva a palavra de Deus para o trabalho, para a escola e para todo lugar. Família, sacramento do matrimônio. Deus quer que o seu sacerdócio eterno seja perpetuado no tempo, através de homens que serão sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, como o próprio Jesus, no sacerdócio de Jesus, sacramento da ordem, e assim por diante. Então, os sacramentos são meios de salvação. Você precisa dos sacramentos para você alcançar o céu. E para você alcançar os sacramentos, a porta de entrada é o sacramento do batismo. Por isso, meus amados, o sacramento do batismo ele é tremendo. Ele é tremendo, porque o sacramento do batismo é a chave que abre a porta do céu. A porta do céu está fechada. O sacramento do batismo é a chave, é a senha.
a senha do cadeado, a chave que abre a porta do céu, porque ele nos dá acesso a todos os outros sacramentos. Então, sem o batismo eu não sou filho de Deus, não sou o templo do Espírito Santo, não tenho acesso aos outros sacramentos. Agora, vamos fazer esse negócio ficar positivo em vez de ficar negativo? Pelo sacramento do batismo eu sou filho de Deus. Pelo sacramento do batismo eu sou o templo do Espírito Santo. Pelo sacramento do batismo eu tenho acesso a todos os outros meios de salvação, a todos os outros martelos para pregar os pregos à madeira. Ele é o primeiro e o principal dos sacramentos. Como eu disse, ele nos faz templos do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Jesus, antes da sua ascensão aos céus, reuniu os discípulos e disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Olha que tremendo, Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer, ou seja, não creu e não foi batizado, será condenado. Assim Jesus nos mostra que o batismo é exatamente o que eu disse, a chave da salvação. Isso que vocês vieram fazer hoje aqui. Se preparar para virar essa chave na vida dos seus filhos, dos seus afilhados e daqueles que são adultos que vão ser batizados nas suas próprias vidas. Aquele que está trazendo a criança para ser batizada, seja o pai, o padrinho, ou aquele adulto que está vindo ser batizado, ele está colocando na porta do céu a chave, e está virando a chave, e está abrindo a porta do céu. Então esse sacramento não é um sacramento social. Não é um sacramento social. Quando você faz uma faculdade, você faz ali, estuda os 4 anos da faculdade, depois que você estudou os 4 anos da faculdade, tem a formatura, você faz a cola o grau, né, colação de grau, e aí você está formado. O batismo não é isso. O batismo não é uma solenidade militar, no qual o militar faz um curso raladíssimo durante 1 ano, comendo carne de frango crua, dormindo na lama, passando frio, fome, sofrendo, emagrecendo 15, 20 quilos. Depois de 1 ano de ralo, ele tem a solenidade em que ele recebe a sua laura, a sua medalha, canta o hino nacional, marcha e joga o cap pro alto, a formatura. O batismo não é isso. O batismo não é a formatura, o batismo é o início. O batismo não é o fim, ele é o começo. O batismo, como eu disse, é virar a chave e depois você vai ter que abrir a porta e entrar por essa porta da salvação. A igreja não quer que ninguém morra sem ser batizado. Então, é preciso, com urgência, a gente batizar as crianças e ser batizado o mais rápido possível. Os meus filhos, eu tenho 4 filhos, eles foram todos batizados antes de 1 mês de nascer. Antes de 1 mês. Por causa da graça batismal, que a gente vai falar daqui a pouco. Por causa dessa graça de ser filho de Deus, herdeiro do céu, templo do Espírito Santo, morada de Deus, reflexo de Deus, pertença de Deus. O batizado, escuta isso que eu vou falar e pensa nisso. O batizado, ele é semelhante ao sacrário. Porque dentro do sacrário, o que nós temos? Jesus presente nas hóstias consagradas. Dentro da alma do batizado está o próprio Espírito Santo. O batizado é um sacrário vivo e ambulante. Templo e morada de Deus. Olha que coisa tremenda. João capítulo 3, versículo 5, disse o Senhor Jesus: em verdade vos digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Você está entendendo que o batismo é a porta do céu? Quem não renascer, Jesus diz para Nicodemos, João 3, 5, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. O batismo ele é celebrado na igreja desde os primeiros momentos da igreja. Desde os primórdios da igreja católica apostólica romana, o batismo já é celebrado. Porque Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Você sabe quando que foi a inauguração da igreja? Vocês imaginam, não? Quando que a igreja foi inaugurada?
Não a paróquia Santa Terezinha, a Igreja Católica mesmo. A Igreja Católica, ela foi gerada na cruz. Ela foi gerada na cruz. E o parto da Igreja Católica foi Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, o Pentecostes. O Pentecostes foi o início da pregação pública da Igreja. Quando o primeiro Papa, São Pedro, se levantou e pregou. Quando Pedro prega, ele converte 3.000 pessoas na primeira pregação dele. E o que acontece depois que Pedro converte essas 3.000 pessoas? O que vocês acham que aconteceu? Foram 3.000 batismos no mesmo dia. Desde o início da igreja, a igreja batiza. Filipe, o diácono, pregando ao Etíope, filho da rainha da Etiópia, servo da rainha da Etiópia, ele pegou carona na carroça desse etíope e pregava, está no Atos dos Apóstolos essa passagem, ele pregava Jesus para esse etíope, a partir do Antigo Testamento. Depois que ele pregou Jesus, o etíope, o que esse etíope pediu para Filipe? Ele disse, eu quero ser batizado. E ele foi imediatamente batizado por Filipe. O batismo existe desde os primeiros momentos da igreja. Quando Pedro vai pregar para um pagão, Cornélio, Pedro entra na casa de Cornélio, começa a pregar, o Espírito Santo vem sobre Cornélio, a família de Cornélio é cheia do Espírito Santo. O que Pedro faz? Pedro batiza Cornélio e toda a sua família. Os velhos, os adultos, os jovens e até as crianças. Toda a família de Cornélio é batizada. Então a igreja sempre entendeu, desde o seu nascimento, a igreja nasce em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, e ali já tem os primeiros 3.000 batizados. Desde o início da igreja, a igreja entendeu a importância do sacramento do batismo. Então isso que nós estamos buscando não é uma novidade de 100, de 200, de 300 anos, é uma realidade de mais de 2.000 anos de história de igreja. Há mais de 2.000 anos a igreja batiza. E pelo batizado, mergulha a alma daquela pessoa, daquele neófito, mergulha aquela alma na pessoa de Jesus. O batismo ele traz alguns efeitos, né? O primeiro efeito do batismo, ele nos faz participar da morte e ressurreição de Jesus. Eu vou ler com vocês Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 5. Romanos 6, de 3 a 5. São Paulo diz assim em Romanos: ignorais, São Paulo está fazendo uma pergunta, ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O batismo tem um primeiro efeito, nos mergulha na morte de Jesus Cristo. E aqui São Paulo está falando, vocês não sabem que o batismo nos mergulha na morte de Jesus? E ele continua no versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Agora guarda isso aí no seu coração. Mergulhamos na morte de Jesus pelo batismo, para ressuscitarmos com Jesus pelo batismo e vivemos uma vida nova. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, uma vida nova. Pode falar, vida nova. Uma vida nova. Vocês perceberam que tem que ter uma mudança? Uma mudança de vida? Por isso que a gente fala que quem é batizado é renascido, é regenerado, uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Então o batismo faz participantes da morte e ressurreição de Cristo. Tito, capítulo 3, versículo 5, São Paulo vai nos ensinar que o batismo é de fato um renascimento, uma regeneração. Vou pegar aqui Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos meditar juntos. Tito, capítulo 3, versículo 5. E São Paulo dizendo mais uma vez na carta a Tito: não por causa das obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude da sua misericórdia, ele nos salvou. Como que Deus nos salvou? Como que Jesus nos salvou? Como? Quem pode falar como Jesus nos salvou? E aí, gente? Ninguém? Pela sua morte de cruz? Amém, pela morte de cruz. Mas como que a morte de cruz de Jesus é aplicada na nossa vida? Pelo batismo.
Jesus nos salvou na cruz. Verdade, amém. Mas a morte de Jesus na cruz é aplicada às almas pelo batismo. Pelo batismo. É como se, coloco umas aspas aqui, aspas. Você tem um machucado, você tem um remédio, mas esse remédio tem que ser colocado no machucado, certo? Estou com dor de cabeça, tem analgésico, eu preciso tomar o analgésico. Não basta eu ficar olhando para o analgésico. Preciso tomar o analgésico. Jesus nos salvou pela morte de cruz, mas nós participamos da morte de Jesus na cruz pelo batismo. E é isso que São Paulo está dizendo a Tito aqui. 1 Tito capítulo 3, versículo 5. Não por causa da justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude da sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo de regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão por meio de Cristo, nosso Salvador. Então, pelo batismo, Jesus nos salva com o batismo de regeneração. O que é regenerar? Ser gerado de novo. Ser gerado de novo. É por isso que São Paulo vai dizer que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. É pelo batismo que tudo se faz novo. É pelo batismo que somos gerados de novo, regenerados, gerados uma vez mais. O batismo, então, ele nos faz participar da morte e ressurreição de Cristo. O batismo faz novas criaturas, nos faz pessoas novas. E o batismo ainda, ele nos liberta dos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. O que aconteceu no Atos mesmo que eu disse? Acabei de falar para vocês. Atos 2, o que houve? Inauguração da igreja, não é? Que eu falei? Quem que pregou no Atos 2? Quem? Começa com P e termina com Drô, né? Atos 2, 38. É a primeira pregação da história da igreja. É o primeiro Papa pregando, na primeira vez na história da igreja. E o que o primeiro Papa prega na primeira pregação na história da igreja? Ele diz assim, versículo 38. As pessoas perguntam, o que devemos fazer, irmão? Pedro lhe respondeu, arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Para a remissão dos pecados. Vocês sabiam que pelo batismo todos os pecados são perdoados? Por exemplo, uma pessoa adulta, quando ela é batizada, ela não se confessa antes, até mesmo porque a confissão é um sacramento. Para ter acesso ao sacramento, primeiro o sacramento precisa ser o batismo. Então, o batismo, ele perdoa todos os pecados, sejam veniais, pecados leves, sejam mortais, pecados graves que levam para o inferno. Todos os pecados. Olha a graça desse sacramento. Pelo batismo nós somos arrancados do mundo de Satanás. Somos mergulhados no mundo de Jesus. É como se você tivesse mergulhado nas trevas e você é tirado das trevas e colocado na luz. É o sacramento do batismo. E como eu disse, pelo sacramento do batismo nós nos tornamos membros da igreja de Cristo. Essa igreja que ele fundou na pessoa de Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando ele diz, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E é, sobretudo, tornar-se filho de Deus. Tornar-se filho de Deus. Quais são, então, os efeitos do batismo que eu falei? Participamos da morte e ressurreição de Jesus. Somos nascidos de novo na pessoa do Espírito Santo. Somos libertos do pecado, somos arrancados do mundo das trevas e mergulhados no mundo da luz em Jesus, somos arrancados do domínio de Satanás, nos tornamos membros da igreja de Jesus, da igreja fundada na pessoa de Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18, e nos tornamos filhos adotivos de Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1997. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1997. Vocês sabem o que é o Catecismo da Igreja Católica, gente? Sabem não? Alguém não sabe? Esse aqui é o Catecismo da Igreja Católica, ó. Esse livro precisa estar presente na casa de todos os católicos. Amém? Vocês têm, não tem? Tem, né? Todos os católicos precisam ter esse livro. Aqui está toda a doutrina católica. Esse aqui é o Google católico.
Aí eu tenho uma dúvida, o que é o batismo? Está aqui. O que é a Eucaristia? Está aqui. O que é a missa? Está aqui. O que é o sacerdócio? Está aqui. A Nossa Senhora Sempre Virgem? Está aqui. Tudo da doutrina católica está aqui. É o nosso Google. Aqui que a gente procura, consulta a nossa fé. Então vamos lá. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1997. 1997. O ano que eu nasci. Não, né? Quem dera, né? 1997. (1200) 1997. O catecismo diz assim, ó. Ele está falando da graça. Ele começa no parágrafo 1996 a falar do mistério da graça. No parágrafo 1997, o catecismo diz assim: a graça é uma participação na vida divina. Uma participação na vida divina. Introduz-nos na intimidade da vida da Trindade. E aí vai dizer o catecismo, presta atenção. Pelo batismo, o cristão tem parte na graça de Cristo, cabeça da igreja. Como filho adotivo, pode daqui em diante chamar Deus de Pai. Olha que coisa tremenda. Chamar Deus de Pai em união com o único Filho Jesus. Recebe a vida do Espírito Santo que nele infunde a caridade e forma a igreja. Esta vocação para a vida eterna é sobrenatural. Ou seja, não está na natureza humana, é algo completamente divino. Por isso, gente, atrasar o batismo da criança é um mal. Atrasar o próprio batismo é um mal. O parágrafo 1250 do Catecismo ele diz isso. Vamos pegar aqui o parágrafo 1250. Fala sobre atrasar o batismo. Ele diz assim, ó. Parágrafo 1250 do Catecismo da Igreja Católica. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual todos os homens são chamados. A gratuidade da graça e da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. A igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus. O catecismo diz uma graça inestimável. O que significa inestimável? Você não consegue imaginar, não consegue estimar, não consegue raciocinar, não consegue pensar no que é a graça do batismo. A graça de se tornar filho de Deus. E se é filho, também é herdeiro. Amém? Eu falo, se é filho, vocês falam também herdeiro. Vamos combinar? Se é filho, também é... Pode ser melhor, hein? Se é filho, também é herdeiro. Imagina você se o Silvio Santos falasse assim para você, ó. Se você quiser, você pode ser meu herdeiro. Você ia aceitar, não? Ser herdeiro do Silvio Santos? O que eu preciso fazer, ô Silvio Santos? Não, você vem aqui no SBT, senta aqui comigo, assiste uns programas e você já vai ser meu herdeiro. Gente, muito mais do que ser herdeiro do Silvio Santos, é ser herdeiro do céu, ser herdeiro de Deus. O problema é que a gente dá muito mais valor à herança do Silvio Santos, ou seja, de quem for, do que o próprio céu e a vida eterna. Os frutos do batismo. O batismo, então, ele infunde na alma da criança e do adulto que é batizado, da pessoa batizada, os frutos do Espírito Santo. Como vocês são bons católicos, vocês já participaram de muitas missas de Pentecostes, não é? Na missa de Pentecostes tem lá aquelas bandeirinhas assim do Espírito Santo. Isso aí é bom, hein? Obrigado. Olha, tava precisando já, o radiador estava esquentando já. Obrigado. Aquelas bandeirinhas assim de Pentecostes que vêm os frutos do Espírito Santo. Todo mundo já viu isso daí, não? Quais são os frutos do Espírito Santo? Sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza, temor de Deus e piedade.
Pelo batismo, esses 7 dons do Espírito Santo são infundidos, são dados à alma como um presente. E o que são esses dons do Espírito Santo que a pessoa que é batizada recebe? Sabedoria. É o dom de discernir aquilo que te leva para o céu e aquilo que te afasta do céu. Então o batizado, ele tem capacidade de caminhar nos caminhos do Senhor, porque ele percebe que esse caminho leva para o inferno, que esse caminho leva para o céu. É o dom da sabedoria espiritual. O dom da ciência. É o dom de compreender as coisas de Deus. É o dom de pegar a Bíblia, ler e entender o que você está lendo. É o dom de pegar o catecismo e compreender o que você está lendo no catecismo. Isso é um dom de Deus, o dom da ciência. Tem gente que fala assim, eu leio a Bíblia e não entendo nada, porque falta o dom da ciência. Tem que pedir a Deus a graça do dom da ciência. O dom do entendimento. O dom do entendimento não é a mesma coisa que o dom da ciência? Não, o dom do entendimento não é a mesma coisa que o dom da ciência. O dom do entendimento é o dom de entender a pessoa de Deus, de mergulhar nos mistérios de Deus, de compreender o amor de Deus por nós. O dom da ciência é compreender as coisas que Deus revela. O dom do entendimento de compreender o próprio Deus. Aquilo que Deus fala no seu coração. E como que Deus usa para atrair você para Ele. E deixar-se então atrair por Deus. Como vai dizer o profeta Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O dom do conselho. O dom do conselho é o dom de você dar conselho para os outros quando a pessoa está passando um momento difícil. Não, isso seria um dom natural, mas estamos falando de dons espirituais, sobrenaturais. O dom do conselho que o Espírito Santo dá é o dom diante de uma situação difícil, de uma situação angustiante para a sua alma, você perceber qual que é a vontade de Deus. E você deixar o Espírito Santo falar no seu coração e te iluminar para tomar a decisão correta. Esse é o dom do conselho. O dom da fortaleza. O dom da fortaleza é o dom de resistir na tribulação. Jesus disse, se você quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e vem. Eclesiástico, ele vai dizer, se você quer entrar no caminho de Deus, Eclesiástico capítulo 2, prepara a tua alma para a tribulação. São João Maria Vianney vai dizer, se o demônio não tenta você, é porque você está caminhando na mesma direção que ele. Então se você entra para o serviço de Deus, o demônio vai te atrapalhar. E você vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter cruzes. E o dom da fortaleza é o dom de carregar com alegria essas cruzes. Como Santa Teresa d'Ávila. Como é que é o nome daquela santa ali? Mas não é a Dávila, não. A Dávila é a chefe dela. Essa é a discípula. Santa Teresa d'Ávila, carmelita, renovadora do Carmelo. Santa Teresinha também era carmelita. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, quando você abraça a cruz, ela fica leve, muito mais leve do que quando você a arrasta. Então esse é o dom da fortaleza, o dom de abraçar a cruz e perceber que aquele sofrimento se torna leve. O dom do temor de Deus é o dom de evitar tudo que ofende a Deus, não porque eu tenho medo de Deus, mas porque eu amo a Deus e não quero desagradá-lo. É o dom do temor de Deus. E o dom da piedade. Piedade significa amar a Deus. Pio é aquele que ama a Deus. São Pio de Pietrelcina, aquele que ama a Deus. Ímpio, aquele que não ama a Deus. Então, pelo batismo, a pessoa recebe a graça e o dom de ser capaz de amar a Deus. Olha que coisa maravilhosa é o sacramento do batismo. Ele infunde também em nós as 3 virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. A fé, Hebreus vai dizer que sem a fé ninguém pode agradar a Deus. A fé é a capacidade de crer em Deus, de crer no que Ele existe e de esperar em Deus, de crer, acreditar e ter certeza que Deus existe, que Ele virá em seu socorro. Como vai dizer o salmista, para os montes eleva o olhar, meu socorro de onde virá? Meu socorro vem do meu Senhor, o Criador do céu e da terra. Isso é o dom da fé. O dom da esperança é saber que Deus está vindo em meu socorro. E se as coisas estão difíceis, se não vejo luz no fim do túnel, eu tenho certeza que em um dado momento Deus vai pôr a mão no interruptor e o túnel inteiro vai se iluminar. É o dom da esperança. Saber que Deus está conosco, que vai nos socorrer e que Ele vai voltar e que Ele vai nos dar a vida eterna, a felicidade eterna. Aquilo que eu falei de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram, que o coração humano jamais imaginou. E o dom da caridade, que é o mais excelente de todos os dons, conforme vai dizer São Paulo na primeira carta aos Coríntios capítulo 13. O dom da caridade é o dom do próprio amor. O dom da caridade é o dom
de ser verdadeiramente cristão, porque Deus é amor, conforme vai dizer São João na sua primeira carta. Deus é amor, a caridade é o amor, é a capacidade de amar a Deus e amar os irmãos. Como que a gente pode viver isso? Pelo sacramento do batismo. Olha que sacramento tremendo, não é? Além disso, ele também nos dá as 4 virtudes cardeais. Essas 3 virtudes que eu disse, fé, esperança e caridade, são virtudes teologais, são virtudes que vêm de Deus. As virtudes cardeais é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Também o sacramento do batismo nos dá. Gente, portanto, diante de toda essa realidade, a gente percebe que graça tremenda é o sacramento do batismo. Depois de falar tanto sobre o sacramento do batismo, falei sobre o sacramento do batismo, mostrando para vocês a excelência desse sacramento e como que a gente tem que se aproximar desse sacramento com temor a Deus, com medo de ofender a Deus, né? Com respeito a Deus. E sabendo que a gente está, através desse sacramento, estamos mergulhando a criança ou o adulto na Trindade. Agora a gente vai falar um pouco de questões práticas do sacramento do batismo. Falta pouco tempo. Eu quero usar esses momentos finais para falar de questões práticas. A gente percebeu que é algo extremamente sagrado, algo divino, instituído pela própria pessoa de Jesus, como todos os outros 7 sacramentos. Então, se é algo sagrado, algo divino, não pode ser vivido de maneira diferente daquilo que é sagrado e daquilo que é divino. Amém? Exemplo. Ninguém pega o seu prato de comida, no qual você come, e dá comida para o cachorro. Alguém faz isso? Não. Você dá o seu prato de comida para o cachorro? Como que Jesus disse isso? Não lanceis as pérolas aos porcos. Aquilo que é sagrado precisa ter um tratamento sagrado. Aquilo que é profano precisa ter um tratamento profano. O que é profano? É aquilo que não é de Deus. Mas é aquilo que é do demônio? Não necessariamente. Por exemplo, essa caneta é sagrada? Essa caneta é profana, porque ela não é de Deus, não é algo que remete a Deus, ela é profana. Então essa caneta eu posso colocar ela no bolso da frente, posso colocar ela no bolso de trás. Em casa ela pode até cair no chão e ficar no chão, porque ela é profana, não é sagrada. Um crucifixo é sagrado. O crucifixo eu não posso colocar no bolso, muito menos no bolso de trás, muito menos deixar cair no chão. São Francisco de Assis, quando ele andava meditando no meio da mata, se ele visse no chão 2 gravetos caídos em forma de cruz, ele se ajoelhava e desfazia os gravetos, porque a cruz não pode estar no chão. Nem que seja 2 gravetos que por acidente caíram em forma de cruz. Ele desfazia, porque é sagrado. Assim vocês perceberam a sacralidade do batismo. Assim o batismo não pode ser vivido de qualquer jeito. Primeira coisa, a gente vai colocar um nome na criança que vai ser batizada. Se é a criança, né? O adulto já traz o seu nome, mas a criança vai receber um nome. Que nome colocar na criança? O Código do Direito Canônico, no cânon 855, ele diz que o nome da criança deve ser um nome cristão, nome sagrado. Então pensem nisso. Que nome você vai colocar no seu filho? E por que você vai colocar esse nome? Quando a gente põe o nome de um santo no filho, aquele filho tem um protetor especial no céu, o seu padroeiro. E a partir daquele momento do batismo em diante, aquele santo vai interceder e cuidar daquela criança. Os meus 4 filhos, cada um tem um santo padroeiro. Minha filha mais velha chama Maria, a padroeira dela é a própria Santíssima Virgem. Meu segundo filho chama Luís, em homenagem a São Luís Maria Guilhom de Montfort, que é o padroeiro dele. Meu terceiro filho chama Antônio, o padroeiro dele é o mesmo padroeiro da cidade aqui, Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua, como alguns dizem. E o meu 4º filho é São Pedro, o padroeiro dele, o nome dele é Pedro. O padroeiro dele é São Pedro. Então, desde pequenos, eu colocava no quarto dele imagem, no quarto da Maria, imagem de Nossa Senhora.
Hoje, em frente ao quarto dela, tem uma imagem desse tamanho de Nossa Senhora de Fátima. Quando o Luiz era pequeno, já dei a ele de presente a biografia de São Luís de Montfort e uma imagem de São Luís de Montfort. O Antônio é a mesma coisa, uma imagem grande de Santo Antônio. São Pedro, para o Pedrinho, a imagem de São Pedro. E sempre se referindo ao santo, para que ele tenha devoção àquele santo. Aquele santo é o modelo dele, porque ele foi batizado com o nome daquele santo. Então a gente, ao escolher o nome da criança, pense nisso. Pense nisso. Uma vez eu conheci um rapaz, conheço ainda, né? Inclusive ele trabalha comigo. Sabe como é que é o nome dele? Não me entendam, não me interpretem mal. Mas o nome dele é Allan Kardec. Quem é Allan Kardec? Allan Kardec é um espírita. Como que um católico põe o nome do filho de Allan Kardec, gente? Vocês estão entendendo a incongruência? Incongruência? Não tem sentido. Então o Código de Direito Canônico, no cânon 855, diz que o nome tem que ser um nome cristão, que faz referência aos mistérios da Igreja Católica. Onde que eu devo batizar o meu filho? Normalmente os batismos acontecem na igreja matriz, na matriz da paróquia. O padre pode também abrir exceção de batizar em alguma capela, mas normalmente o batismo acontece na igreja. Quem deve batizar? Quem que deve batizar as crianças? Aí a gente entra aqui em 2 pontos. Primeiro, vamos falar do ministro do batismo. O ministro do batismo ordinariamente vai ser o sacerdote, o padre, ou então um diácono, ou até um leigo da pastoral do batismo. Certo? Em estado de emergência, agora isso aqui é bom para vocês levarem para a vida de vocês. Para a vida. Isso que eu vou falar agora, vocês levam para o resto da sua vida. Em estado de emergência, qualquer um pode batizar. Basta que ele seja batizado. Então, se você está num acidente de ônibus, e uma pessoa está ali agonizando, e você não sabe se a pessoa é batizada ou não, você pega um pouco de água, um pouquinho de água, você não sabe se a pessoa é batizada ou não é. E aí você vai colocar um pouquinho de água na cabeça da pessoa, dizendo assim: se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não és batizado. Isso é um batismo sob condição, para que a pessoa não morra sem ser assumido na igreja como filho espiritual de Deus, como filho adotivo de Deus. Entenderam isso, gente? Isso é importante. E se é um bebezinho? Suponhamos que teve um acidente e a mulher estava grávida. Por causa daquele choque do acidente, ela teve um parto e a criança nasceu e a criança está agonizando. O que você faz? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês entenderam? Isso é importante. Isso salva almas. Abre o céu para as almas. Então, todo cristão católico, sendo batizado, ele pode batizar. Ah, mas aí a criança não faleceu. E agora? O que faz? Ela está batizada ou não está batizada? Está batizada. Você não batizou ela? Está batizada. Ela vem à igreja para completar o rito batismal, para que seja apresentada a vela, as vestes brancas e todo o resto do rito do batismo. Mas é uma complementação do rito. Ela já está batizada. Entenderam isso ou não? Isso é importante, para que a gente socorra as pessoas em momento de necessidade. E agora, quem que pode ser padrinho de batismo? O cânon 874 do Código de Direito Canônico diz que para ser padrinho de batismo, a pessoa tem que ser católica, apostólica romana, católico de verdade, vivente da fé católica e sem impedimento formal. O que é esse impedimento formal? Eu sou católico, eu vou à missa, mas eu moro com uma pessoa e não sou casado na igreja. Eu não posso ser batizado, padrinho de batismo. Tá bom, gente? Não posso. Por que eu não posso? Qual que é o significado do padrinho de batismo? Vamos voltar lá nos primórdios da igreja, né? No início da igreja, quando a igreja estava pregando nos seus primeiros anos de perseguição, e os cristãos eram convertidos, os pagãos eram convertidos e se tornavam cristãos, eles iam na igreja e pediam para ser batizados. Como eles estavam vindo do paganismo,
ainda corria o risco deles terem práticas pagãs. Pelo batismo, nós somos consagrados a Deus. Fazemos os votos batismais que eu vou falar daqui a pouco. Então a pessoa precisava viver uma vida de acordo com os votos batismais que ela fizesse. Uma vida de acordo com a sua consagração a Deus. Não adianta a pessoa ser batizada e continuar vivendo vida de adorando falsos deuses, adorando Deus Baco ou outros deuses que eles adoravam no paganismo. Mas eles precisavam então viver vida católica. E como que o bispo saberia se aquela pessoa ia ou não ia viver vida católica? Se ela estava realmente ou não estava convertida? Então o bispo escolhia um fiel católico, um bom fiel católico, que vivia plenamente a fé católica. Falava assim, você vai acompanhar esse neófito que quer ser batizado. Você vai acompanhá-lo na fé. E depois você vai dizer para mim, se realmente ele se converteu, se realmente ele merece a graça batismal, se realmente ele se tornou católico de verdade, se realmente está convertido de verdade e vai viver a promessa batismal. E aquele cristão que acompanhava aquela pessoa foi se tornando um novo pai espiritual da pessoa. Aquela mulher que acompanhava aquela pessoa foi se tornando uma nova mãe espiritual da pessoa. Por isso a palavra padrinho, madrinha, significa um diminutivo de pai. Padre é pai. Madre é mãe, padrinho é um padre pequenininho, é um pai espiritual. Madrinha é uma mãe espiritual. Agora, como que alguém vai conduzir a criança nos caminhos da fé se ela não vive a fé? Como que a pessoa vai testemunhar Cristo se ele não crê em Cristo? Ah, não, mas eu acredito muito em Jesus. Primeira carta de São João, capítulo 13, versículo 18, São João diz assim, amemos não somente com palavras, nem com a língua, mas por atos em verdade. É a minha vida que mostra se eu amo a Jesus ou não amo, o jeito que eu vivo. Agora eu quero ser padrinho, mas eu não vou à missa aos domingos. Como que eu vou ser padrinho? Como que eu vou testemunhar a fé católica se é mandamento da igreja participar da missa aos domingos e dias de guarda? Próximo, abre parênteses, o próximo dia de guarda é 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Tem que ir à missa, hein, gente? Católico que não vai à missa no dia 8 de dezembro, católico que não vai à missa aos domingos, tem que se confessar, está em estado de pecado, tem que se confessar, individualmente com o sacerdote. Fecha parênteses aqui. Então, como é que eu vou ensinar, conduzir, testemunhar Jesus para a criança se eu não estou vivendo aquela fé? Não tem sentido. Eu quero batizar meu filho, só que acontece o seguinte, minha irmã me ajudou demais quando eu estava desempregado, ela me ajudou demais a pagar a conta. Se não fosse minha irmã, não sei o que seria de mim naquela época. E eu quero que minha irmã seja madrinha. Que bênção! Qual paróquia que a sua irmã frequenta? Não, minha irmã é evangélica. Ah, sua irmã é evangélica? E você acha que a sua irmã evangélica vai ensinar seu filho a amar Nossa Senhora? Porque o católico tem que amar Nossa Senhora. É uma devoção necessária para o católico, não facultativa, obrigatória. A devoção a Nossa Senhora é chamada de hiperdulia. Ela tem uma devoção especial na igreja. A gente tem que amar, católico tem que amar Nossa Senhora, porque Jesus disse, eis aí a tua mãe, João 19, 25. O católico tem que amar Nossa Senhora. E a madrinha, o padrinho tem que ensinar o filho, o afilhado, a amar a Santíssima Virgem. Você acha que ela evangélica vai ensinar ele a missa aos domingos? Vai ensinar ele a necessidade de se confessar? Vai ensinar para ele o que é o sacramento do crisma? A necessidade de buscar o crisma quando ele for adolescente? Vai ensinar para ele o que é o sacerdócio católico e ajudar ele a discernir uma vocação? Esse é o papel do padrinho. Esse é o papel da madrinha. Vocês entenderam, gente? Ah, eu sou espírita, mas eu vou ser o padrinho. Você acha que uma pessoa espírita que não crê na ressurreição vai ensinar a criança a crer na ressurreição do último dia? O fundamento da nossa fé é a ressurreição, gente. A ressurreição é a coluna da igreja. Crer na ressurreição da carne e na vida eterna. Essa é a coluna central da igreja. Nossa fé se fundamenta na ressurreição de Jesus. O espírita não acredita na ressurreição, ele acredita em reencarnação. É completamente
completamente antagônico. É antagônico, é água e vinho. Não tem como você ser católico e acreditar em reencarnação. Então como é que um padrinho que é espírita vai testemunhar a ressurreição para a criança? Vocês entenderam ou não? Então qual é o papel do padrinho? É ser um catequista. Pensa nessa palavra, catequista. O padrinho é o catequista do afilhado. Viu? O padrinho não é o catequista do afilhado? Viu? O padrinho é o catequista do afilhado. Se não for o catequista do afilhado, ele não está apto a ser padrinho. Não pode ter objetivo isso daqui que eu vou falar agora. O Código de Direito Canônico, Cânon 874. Não pode ter impedimento e tem que viver uma vida de católico fiel. Segunda união, infelizmente, não pode ser padrinho. Você entendeu? Homossexual não pode ser padrinho. Não pode. É o Código de Direito Canônico. Ah, mas disseram, mas não pode. O Código de Direito Canônico já disse que não pode. Entendeu? Ah, ele é homossexual. Mas ele não vive o homossexualismo, ele vive castidade. Ele não vive com ninguém, ele vive sozinho e vai à missa, ele se confessa, ele comunga. Ele vive uma vida de católico fiel. Só não se casou porque ele não sente atração sexual por mulheres, ele sente atração sexual por homens. Mas ele contém a sua atração sexual por homens e vive em castidade. Ele pode ser padrinho. Você entendeu? Porque o pecado está na prática homossexual, não na tendência homossexual. Então, se a pessoa tem a tendência homossexual, mas vive castidade, semelhante à do padre, celibatário, semelhante à da religiosa, a freira, celibatário, e não se envolve com pessoa alguma, mas vive a castidade dele, vai para o céu. Vai para o céu. É um bom católico. Vocês entenderam? Agora, se a pessoa homossexual vive práticas homossexuais, não pode ser padrinho. Não pode ser madrinha. Vocês entenderam, pessoal? Isso ficou claro ou não? Isso é importante. Ah, Fábio, você é muito chato. Estragou meus sonhos. Gente, é o Código de Direito Canônico, não sou eu, desculpa. Tá? Agora, que eu falo para os meninos da catequese, eu não posso ir para o inferno também, né? Então, se eu falo para vocês fazer uma coisa que vocês não podem fazer, vocês vão para o inferno e eu vou juntinho, nós vamos braçadinho pro colo do capeta. Então, como eu só tenho uma única alminha para salvar, eu não posso falar mentira para vocês e não posso conduzir vocês ao erro. Tenho que falar a verdade. Já falei do perigo de morte da criança, batismo sob condição, já falei. E se a pessoa faleceu, teve um acidente e a pessoa morreu, eu posso batizar a pessoa depois que ela morreu? Cadáver não recebe nenhum sacramento, tá? Morreu, infelizmente, morreu, não pode batizar, morto. Só se batiza vivo. Aí tá agonizando, pode batizar. Enquanto tem vida, pode batizar. Morreu, não batiza mais, tá? O Cânon 871 fala daquela situação que eu já falei para vocês, dos fetos recém-nascidos, antes de morrerem, devem ser batizados de imediato. Madrinha de consagração e padrinho de consagração. Vai ter, não? Quem que vai escolher aí padrinho e madrinha de consagração? Levanta a mão. Tem? Só vocês que escolheram? Qual que é o papel do padrinho e da madrinha de consagração? Gente, o rito do batismo, ele não prevê o padrinho e a madrinha de consagração. Como ele não prevê, nossa, que bênção, hein? Não é obrigado a ter padrinho e madrinha de consagração. Ah, eu quero batizar meu filho, não vai ter padrinho e madrinha de consagração. Que ótimo, tá bom. Não é obrigado. Aí eu quero que tenha o padrinho e a madrinha de consagração. Que bênção. Então vamos fazer o padrinho e a madrinha de consagração. A consagração não faz parte do sacramento do batismo. A consagração é uma devoção. Até mesmo essa consagração, esse nome consagração, é um nome que teologicamente é errado. Por quê? Quem que é o padrinho de consagração de fato? É o padrinho. Porque o batismo ele é uma consagração a Deus. E aqui eu quero falar para vocês agora dos votos batismais, para que a gente entenda o papel da madrinha e do padrinho de consagração, que a gente chama de consagração. O batismo ele é uma consagração à Trindade.
pelo batismo a pessoa é consagrada à Trindade, certo? Passa a ser coisa de Deus, pertença de Deus. O batismo, a pessoa, ela é consagrada de tal forma a Deus que ela recebe na sua alma um sinal espiritual que a igreja chama de caráter indelével, ou seja, que nada pode apagar. Após ser batizado, você recebe um sinal na sua alma espiritual que nunca sairá da sua alma. Ainda que a pessoa esteja no inferno, lá no inferno estará o sinal do batizado na alma daquela pessoa, marcando que aquela pessoa pertence a Deus. E porque a pessoa é consagrada a Deus pelo sacramento do batismo, ao ser batizada ela faz os votos batismais. Quais são os votos batismais? A adesão a Deus e a renúncia do mal. Vai ser perguntado no dia do batismo. E vocês que estão trazendo crianças vão responder pelas crianças. Os adultos vão responder por si mesmos. Vai ser perguntado: credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Creio no Espírito Santo? Creio. Credes na Santa Igreja Católica? Creio. Mas eu creio na Igreja Católica, mas eu acho que não precisa confessar com o padre, não. Acho que pode confessar sozinho, direto com Deus. Você está faltando com seus votos batismais. Eu disse que eu creio na Igreja Católica, mas eu não concordo com esse negócio de celibato, não. Eu acho que está errado. Você está traindo seus votos batismais. Não disse que eu creio na Igreja Católica? É contrato fechado, gente. É assinar e o que a igreja ensinar, a gente crê. Eu creio na Santa Igreja Católica. O que a igreja ensina na sua doutrina de 2000 anos, eu creio. O que está dentro desse livrinho aqui, eu creio. O que está no Código de Direito Canônico, eu creio. O que está nos documentos da igreja, no Lumen Gentium, no Rosário em Virgens Maria, do Papa Paulo VI, no Marialis Cultus, do Papa Paulo VI. O que está no Espesalve do Bento XVI, o que está no Deus Caritas Est, do Papa Francisco, o que está na igreja, que a igreja ensinou, eu creio, porque eu sou católico. Entendeu? Eu não fico duvidando, questionando a igreja. Eu sou um filho obediente e fiel. A igreja disse, eu digo sim. A igreja disse não, eu digo não. A igreja disse que é assim, então é assim. A igreja disse que não é assim, então não é assim. A igreja disse que o matrimônio é indissolúvel, então o matrimônio é indissolúvel. E sempre vai ser indissolúvel. Eu creio na Santa Igreja Católica. Lembra que pelo batismo nós somos enxertados na igreja, como filhos espirituais da igreja, membros da igreja? Então você precisa ser um membro da igreja de fato. Senão você está traindo os seus votos batismais. E após os votos de adesão a Deus, a gente também faz os votos de renúncia. Renuncias a Satanás, autor e príncipe do mal? Renuncio. Renuncio ao pecado? Renuncio. Renuncio aos espíritos malignos? Renuncio. Então você não pode fazer os votos batismais dizendo que você crê na igreja e renuncia ao mal e no outro domingo faltar a missa. Porque faltar a missa é pecado, porque é mandamento da igreja participar da missa. Vocês estão entendendo a seriedade do batismo? É uma consagração a Deus por meio da igreja. E se eu sou consagrado a Deus, como então vou ter um padrinho, uma madrinha de consagração? Se já é uma consagração a Deus. Vocês lembram que eu disse que todo católico precisa obrigatoriamente ser devoto da Santíssima Virgem? Amém? Tem como eu ser católico e não crer na virgindade perpétua de Nossa Senhora? É dogma de fé. Tem como eu ser católico e não crer que Nossa Senhora é Mãe de Deus? Que ela é onipotente suplicante? Que ela é Imaculada Conceição? Que ela é a Rainha das Graças? Que ela é Mãe da Igreja? Que ela foi assunta aos céus? Não tem como. Eu sou católico. Jesus disse, João 19:25, eis aí a sua mãe. Então, a criança, ao ser batizada, ela já está consagrada a Deus. Mas a igreja permite que você eleja uma pessoa para consagrar essa criança a Nossa Senhora. O que é essa consagração a Nossa Senhora? São Luís Maria Grignion de Montfort, num livro chamado O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele fala que a consagração a Nossa Senhora é uma renovação perfeita dos votos batismais, para que Nossa Senhora te ensine a viver os votos batismais. E é por isso que no dia do batismo a gente apresenta a criança a Nossa Senhora, dizendo assim, Nossa Senhora, está vendo essa criança, está vendo esse adulto, está vendo essa pessoa? Ele fez os votos batismais, renunciando o mal e aderindo a Deus, mas somos fracos.
Só tem uma criatura humana que nunca pecou, que foi a Santíssima Virgem. Então a senhora foi a única criatura humana que nunca pecou. A senhora vai ajudar esse novo cristão a vencer o pecado. E o padrinho de devoção à Nossa Senhora, ele precisa ser, a madrinha de devoção à Senhora precisa ser alguém que vai fazer o quê? Ensinar a criança a amar Nossa Senhora. Precisa ser assim. Gente, tem gente que chama a pessoa evangélica para ser padrinho de consagração. Qual que é o sentido? Ah, mas eu gosto muito dela, como ela é evangélica, ela não pode ser padrinha de batismo. E como o padrinho de consagração não faz parte do rito do batismo, e o Código de Direito Canônico não cita o padrinho de consagração, assim também o Código de Direito Canônico não cita os impedimentos do padrinho de consagração, porque é um devocional, certo? É um devocional. O que é um devocional? Algo que te leva a uma devoção. É um devocional a quem? A Nossa Senhora. Meu Deus do céu, né, gente? Então, se é um devocional a Nossa Senhora, precisa que seja alguém que seja devoto de Nossa Senhora. Durante muito tempo, durante uns 12 anos, eu fazia parte de um grupo de missionários que viajavam pregando a verdadeira devoção à Nossa Senhora. A gente pregava uma consagração à Nossa Senhora, que é uma renovação dos votos batismais. E depois dessa pregação, depois a pessoa lia um livro, e a gente fazia um mês de preparação, e a pessoa se consagrava a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Certo? Porque eu pregava a devoção à Nossa Senhora em várias dioceses, por vários lugares, as pessoas me chamavam para ser padrinho de consagração, porque viam que eu tinha uma grande devoção por Nossa Senhora. Então eu tenho uma pancada de afilhado de consagração. Escolham, se vocês vão escolher alguém para ser padrinho de consagração dos seus filhos, eu aconselho que escolha uma pessoa que tenha devoção à Nossa Senhora. Ah, eu quero escolher um fulano de tal pessoa. Tem impedimento? Não tem impedimento. Como eu falei, é um devocional. O Código de Direito Canônico não estabelece regra alguma sobre o padrinho de consagração, a madrinha de consagração, o padrinho de devoção, o padrinho de devoção, a madrinha de devoção. Não tem regra porque não faz parte do rito ou do sacramento do batismo. Vocês entenderam isso? Não? Não faz parte do núcleo do sacramento. É uma devoção. Então eu posso escolher alguém que, sei lá, que não é católico ou que não é devoto de Nossa Senhora? Se o padre aceitar, como não tem impedimento formal, mas por que você vai fazer isso? Qual que é o objetivo? O que você está vindo buscar aqui na igreja? Não é colocar o seu filho nos caminhos do Senhor, sua filha nos caminhos do Senhor, para que seu filho alcance a santidade? E para que ele alcance a santidade, não é necessário que ele tenha devoção à Nossa Senhora? Então não seria legal você colocar alguém que tenha devoção à Nossa Senhora para ensinar o seu filho a ter devoção à Nossa Senhora? Então fica assim meio, sem sentido a pessoa escolher alguém que não seja devoto de Nossa Senhora. Símbolos do batismo. O batismo tem alguns símbolos. O primeiro símbolo, o sinal da cruz. É traçado o sinal da cruz na testa da criança. Traçado o sinal da cruz em todas as nossas orações. Nos lembra que pelo batismo nós mergulhamos na cruz de Cristo, na paixão de Cristo, na morte de Cristo. Então, pelo batismo, os efeitos da paixão e da morte de Jesus são aplicados na alma daquela criança. O óleo, ele penetra na alma. A igreja tem 3 óleos. O óleo dos catecúmenos, que é o óleo que é usado no batismo. O óleo do crisma, que é usado no sacramento do crisma. E também é usado na ordenação sacerdotal, no sacramento da ordem. E o óleo da unção dos enfermos, que é usado naquilo que antigamente a igreja chamava de extrema unção e hoje a igreja chama de unção dos enfermos. São esses 3 óleos. O óleo que é usado no batismo, o óleo batismal, o óleo dos catecúmenos, ele é passado no peito da criança porque ele traz um símbolo. Assim como o óleo penetra na pele, pelo batismo o Espírito Santo penetra na alma daquela criança, ela se torna templo do Espírito Santo. É sinal da graça batismal que penetra naquela alma. O outro sinal que vocês vão ver no dia do batizado é o símbolo da vela, o Círio Pascal, a vela grande, que não está aqui agora, o Círio Pascal. Você já viu o Círio Pascal, né? Aquela vela grandona.
o círio pascal e uma vela pequena que é acesa no círio pascal. O círio pascal ele representa Jesus ressuscitado, luz do mundo. Por isso que o círio pascal ele é estigmatizado, ele é marcado na missa de Páscoa. Por isso o nome círio pascal, ele representa a luz do ressuscitado. Quando você, no batismo, pega ali a vela e acende no círio pascal e põe na mãozinha da criança, você lembra aquela palavra de Jesus de Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Ele está recebendo a luz de Cristo para iluminar a alma dele. A veste branca. A criança ou a pessoa que vai ser batizada é convidada a se vestir de branco. Representa a pureza da santidade da alma. Pelo batismo são perdoados todos os pecados atuais e o pecado original. O pecado original é o pecado que herdamos dos nossos pais, de Adão e Eva, e que vem passando de geração em geração. É aquela tendência para o mal. Essa tendência para o mal é lavada pelo sacramento do batismo. E a alma se torna completamente pura e santa. Ainda que a pessoa tenha acumulado pecados atuais, até mesmo pecados mortais, como eu disse, todo pecado é lavado pelo sacramento do batismo. Por isso a veste branca, completamente pura. Antigamente, vou fazer um parênteses aqui, ver se eu ando rápido agora. Antigamente, no domingo de Páscoa, as pessoas eram batizadas. Os adultos eram batizados adultos, né? Muitos adultos, no domingo de Páscoa. No domingo depois da Páscoa, a gente celebra hoje a festa da misericórdia, foi instituída pelo Papa João Paulo II, atendendo um pedido que Jesus fez a Santa Faustina Kowalska. Mas antigamente, um domingo depois da Páscoa era chamado de domingo em albis, albis de branco, domingo de branco. Sabe por quê? Porque no domingo de Páscoa as pessoas eram batizadas, vestiam uma roupa branca, e a pessoa tinha que passar a semana inteira com aquela roupa branca, e no outro domingo ir na missa com aquela roupa branquinha. Por isso, domingo em albis, domingo de branco. Por quê? Representando que pelo batismo nós somos lavados completamente do pecado, nos tornamos santos, puros, e temos que manter essa pureza batismal ao longo da nossa vida. Ah, Fábio, mas eu não consigo, eu não sou santo, infelizmente eu já sujei minha roupinha branca. Então, sacramento da confissão. Por isso é importante a gente se confessar com frequência, individualmente diante do padre, pelo menos uma vez por mês. Preciso se confessar para alvejar e passar um vênis nessa roupa branca aí, um homoduplação, né? Então a roupa branca significa pureza batismal, a água que é derramada na cabeça da criança. A água, por si só, já se explica, né? A água, ela purifica, né? A água lava, a água limpa, a água refresca, a água refrigera. Por isso o batismo lava de todo o pecado. A água lava. O sal que é colocado, antigamente era colocado na boquinha da criança. O sal é para dar o sabor, o gosto do céu. E lembrando que a partir do sacramento do batismo a criança é chamada a degustar o céu. E também lembra o Mateus capítulo 5, pois fez o sal da terra. E a palavra que é anunciada, pregada, proclamada no batismo, lembra que a criança deve sempre recorrer, o batizado deve sempre recorrer à meditação da palavra de Deus. Todos os dias. 300, quantas vezes que eu tenho que ler a Bíblia por dia? Quanto você puder. Se você puder ler uma vez, leia uma vez. Mas durante um ano, no mínimo, você tem que ter lido a Bíblia 365 dias. Só tem uma única exceção, na qual você não vai ler a Bíblia 365 dias por ano. Sabe qual é? É o ano bissexto, que você vai ler a Bíblia 366 vezes. Mas todo dia você tem que ler a palavra de Deus. Ela tem que ser frequente na sua vida. Pedir a Nossa Senhora que nos ensine a viver bem o sacramento. Vamos receber o que vamos apresentar aos nossos filhos e afilhados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus,
Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.